Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto. E hoje o nosso tema é Abril Verde, conscientização sobre a importância da segurança no trabalho. E para isso, estamos recebendo em formato virtual a Gleice Piovesan, que é engenheira em segurança do trabalho e hoje representa a ANEST, Associação Nacional de Engenharia e Segurança do Trabalho. Gleice, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Obrigada a vocês por terem nos convidado. É uma honra estar aqui, principalmente porque sou uma bauruense. Que bacana. Hoje está fora de Bauru, né, Gleice? Está onde hoje? Sim, hoje eu resido no Mato Grosso do Sul, na cidade de Nova Andradina. Que legal, falar com uma filha da terra aqui. Gleice, a gente vai falar Sim, sobre o Abril Verde, que é um tema importantíssimo, né? Até para a gente condensar aqui, segurança no trabalho. Na sua visão, como engenheira que trabalha nessa área, qual é a importância desse tema e desse momento, né, de um mês para a gente repensar e pensar nas estratégias para que as pessoas possam voltar para casa, do mesmo jeito que chegaram para trabalhar, né? sim. Trabalhar, todos temos que trabalhar, né? É a lei da vida. E a questão é, a segurança envolvida nos ambientes de trabalho ela permite que os riscos que estejam presentes, eles possam ser amenizados e que o trabalhador possa, então, estar realizando suas atividades da melhor maneira possível. Esse movimento Abril Verde nada mais é que um trabalho de conscientização, né, da sociedade em si. É um momento que faz com que a gente possa refletir qual é a questão? Quais são as pessoas envolvidas, né? Então, nós temos empregados, empregadores, nós temos sindicatos, nós temos associações, todos os órgãos, né, envolvidos também com o trabalho, o trabalhador. Então, é um momento que nos faz pensar o que podemos fazer para melhorar esse ambiente, nos faz pensar o que está sendo feito, quais são as exigências, né? O que esse trabalhador pode fazer para que ele consiga desempenhar suas atividades laborais de uma maneira segura, de uma maneira saudável, porque o direito a um ambiente de trabalho seguro e saudável é um dos preceitos da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. E desenvolver essa cultura de segurança é algo desafiador, mas é isso que está sendo feito. A intenção desse movimento Abril Verde é que a gente possa falar sobre isso e desmistificar um pouco essa questão da segurança do trabalho. Ô, Gleice, o ser humano ele tem uma dificuldade em acreditar que pode acontecer com ele, né? Isso sempre é inerte do ser humano. Diz, comigo nunca vai acontecer, acontece com a pessoa do lado, mas eu tô livre disso. É um pensamento totalmente equivocado, né? E um dado que assusta bastante, na contramão disso que eu falei, é que o Ministério Público do Trabalho divulgou, juntamente com a Organização Internacional do Trabalho, a OIT que você citou, que em 2022, mais de 2.500 trabalhadores perderam a vida no Brasil. 2.500 pessoas morreram no Brasil em decorrência de acidentes de trabalho. É um número assustador. Na sua visão, no seu ponto de vista, quais os fatores levam a isso? A uma pessoa acabar perdendo a vida no trabalho dele? Infelizmente, esses números são aqueles realmente que foram informados, mas nós sabemos que o número é muito maior do que isso, infelizmente. Bom, nós temos que contextualizar, né? Não existe um único fator, são diversos os fatores. E também a questão das mudanças ocorridas, né? Principalmente nesses últimos 20 anos. Então, nós temos a questão da globalização, nós temos a questão da mecanização das atividades, inclusive no meio rural, o desenvolvimento de novas tecnologias em todos os setores econômicos, a busca pelo aumento da produtividade e a redução dos custos, né, na produção. Então, tudo isso, isoladamente, traz renda, gera emprego. Porém, nós temos que ver que a cultura da segurança, ela não evoluiu juntamente, né, com esse momento. As pessoas ainda não têm essa visão de que também depende dela, né? O ambiente de trabalho seguro é uma questão de envolver diversas
diversos pontos. E, infelizmente, também nós temos a questão da desigualdade social, né, que faz com que as pessoas precisam trabalhar muitas horas para fazer uma hora extra. A questão dos microempreendedores individuais, que aí eles tiveram que conciliar casa, né, com a sua atividade, muitas vezes se confunde tudo isso. Tem a questão também da impunidade, né, na falta de fiscalização. Então, é um mix de acontecimentos que, infelizmente, promoveram esse aumento dos números. E ainda, né, citando dados estatísticos do Ministério Público do Trabalho, a questão da terceirização na atividade fim, ela também, infelizmente, repercutiu num aumento de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, além do que na gravidade desses acidentes, né? Então, também, às vezes, acidentes que levaram até a fatalidade, envolvendo esses terceirizados, né? E com essa mecanização das tarefas, nós tivemos um aumento também no número de acidentes envolvendo a operação de máquinas e equipamentos. Eles representaram 15% dos totais de acidentes. E esses acidentes acabam provocando amputações e lesões gravíssimas, né? Então, nós temos aí um mix de fatores que acabaram resultando nesse aumento dos acidentes. A gente falou em 2.500 trabalhadores que morreram, sem contar, eu não sei nem se existe esse dado concreto, mas sem contar as pessoas que acabaram desenvolvendo uma doença ocupacional, ou seja, em decorrência do trabalho, como você falou, amputações, ou outras comorbidades que podem ocorrer devido à má execução do trabalho, né, Gleice? Agora, com relação a tudo isso que você falou, principalmente as novas tecnologias, né, eu acho isso interessantíssimo. Quais estratégias devem ser tomadas? E aí é um caminho de duas mãos, né? Não só pelo empregador, mas também pelo empregado, porque não adianta nada o empregador oferecer e o empregado falar, não, comigo não vai acontecer, eu não preciso disso. Como é que é trabalhar nesse sentido, vocês da segurança do trabalho, e fazer com que essas duas entidades possam caminhar juntas para evitar o acidente, Gleice? Esse é o grande desafio, porque se nós tivermos de um lado o empregador e do outro lado o trabalhador, as coisas não vão acontecer, eles têm que se juntar, realmente é uma questão estratégica, né? Então, primeiramente, conhecer, né, qual é o ambiente de trabalho, quais são as máquinas envolvidas, quais são os riscos, né, que podem estar presentes nesse ambiente, né? E pode ser tanto numa produção como também na prestação de serviços. Então, a gente precisa o quê? Levantar os riscos, adotar medidas, né, que eliminem os riscos, ou, se não é possível eliminar, que pelo menos, né, minimizem a níveis aceitáveis. O trabalhador, ele tem que ter conhecimento, ele deve ser informado desses riscos, ele deve ser treinado para operar essa máquina, para fazer essa atividade, essa tarefa. E também ele deve acompanhar todas as medidas, né, de controle que a empresa tem, deve ser abordado em relação à percepção do risco, né? Ele precisa também falar um pouco, porque às vezes, se nós da segurança do trabalho não envolvermos o trabalhador, às vezes as ações que a gente faz, elas não são efetivas. Porque nada melhor do que você consultar o trabalhador para saber quais são os problemas, o que você tem medo, o que já aconteceu. Então, é muito importante conhecer o risco para que os profissionais da segurança consigam realmente fazer um trabalho efetivo. No seu ponto de vista, na sua experiência profissional, aí dentro até da associação, existe algum ramo, não sei se essa é a palavra, mas alguma área que é mais perigosa? Fico imaginando aqui, você falou que está no Mato Grosso do Sul, aí eu acho que a questão de plantação é muito grande, né, da agricultura. Aqui também, na Uhum. região de Bauru, com novas florestas por conta da chegada de empresas de celulose. Quais são as áreas que oferecem mais risco para os trabalhadores? Essas de manejo florestal, por exemplo, ela tem muito risco? Sim, né? De um modo geral, penso que toda transformação, né, de um produto, né, de uma matéria-prima em um produto, ela envolve sim riscos, né? E como nós falamos, a operação de máquinas e equipamentos,
elas estão liderando o ranking, né? Então, existem muitos setores, muitas atividades, mas, de um modo geral, nós temos um emprego, né, de grandes máquinas, nós temos aí a questão de mudança no cenário. Aqui nós temos, sim, o agronegócio, então, e você tem uma mudança de percepção de trabalho, né? Antes era uma área estritamente rural e agora o setor passa a ter aí plantação, aplicação de agrotóxicos, a questão do beneficiamento, silagem. Então a gente traz aí novos riscos, né? Espaço confinado, espaço, trabalho em altura. Sim, geram novos riscos. Por isso, da questão de ser treinado. E essa questão de que comigo não acontece, esse é o maior desafio nosso, que é realmente fazer, mas era diferente. Agora, essa é a máquina. Muitas vezes, uma máquina maior, ela tem uma rotatividade maior, uma potência maior, um motor maior, ele moe uma pessoa, né? Não é só um dedo, a pessoa vai inteira. Então, essa questão de trabalhar realmente a cabeça do trabalhador, a cultura de segurança. Muito bem. Isso está presente em todas as tarefas, todos os trabalhos, desde os dos menores aos maiores, tem lá seu risco. E para minimizar, né, você usou já esse termo, mas minimizar os riscos de acidentes mais graves, existem os EPIs, que são chamados equipamentos de proteção individual. Qual a importância disso e como é a relação com o trabalhador para que ele possa efetivamente utilizar algo que às vezes é desconfortável, mas que pode ajudá-lo a sair ileso de um acidente? Sim, então, tendo conhecido os riscos no setor de trabalho, a empresa ela precisa adotar medidas preventivas e de controle. Entretanto, existe uma ordem, né, de prioridade nessas medidas, partindo dos conceitos de fonte, onde está sendo gerado, trajetória, como está sendo encaminhado, e indivíduo, que é o trabalhador. A questão, né, que nós temos que ver é que o EPI, ele, numa pirâmide de ações, é o último que a gente deve pensar. Primeiramente, nós temos que ter as proteções coletivas, no sentido de adotar medidas para eliminar o risco. Como que eu posso eliminar esse risco? Eu posso substituir, por exemplo, uma matéria-prima, que talvez ela seja um produto cancerígeno. Então, vamos eliminar, vamos trocar, vamos substituir, né? Eu também posso pensar em medidas que previnam a liberação no ambiente de trabalho. Então, eu tenho que pensar numa questão de sistemas mecanizados, como eu vou fazer, vou enclausurar, vou usar um sistema mecanizado, né? O que que eu vou fazer com isso, as medidas, né, que eu vou aplicar? Também, em terceiro lugar, eu tenho que verificar ações que reduzam esses níveis ou concentração do agente no ambiente. Então, eu posso adotar sistema de ventilação, né? Eu posso exaustão. Então, eu tenho que pensar em meios que eu vou eliminar ou vou minimizar esse agente no ambiente de trabalho, certo? Aí, quando não é possível aplicar essas ações, ou quando ainda eu estou em fase de planejamento, ou até por uma atividade emergencial, aí eu terei ainda a opção de adotar outras medidas. Mas, primeiramente, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho. Então, por exemplo, promover o rodízio de tarefas entre trabalhadores, uma tarefa mais pesada, depois uma tarefa mais leve, né? Também questão de reduzir o tempo de exposição. Então, por exemplo, né, tratorista, ao invés dele ficar 8 horas num trator exposto à vibração, a ruído, dependendo do modelo, eu vou fazer com que ele trabalhe só 4 horas dentro da máquina, outra 4 horas fazendo outra atividade, ou numa máquina de menor, né, exposição a esses agentes. Então, primeiramente, aí, quando eu já fiz de tudo e ainda assim eu tenho exposição, aí só me resta proteger o trabalhador. E aí sim, nós vamos verificar qual é a tarefa que ele está fazendo, que tipo de EPI realmente vai ser viável, o que que eu preciso proteger. E eu tenho que entregar o EPI correto, de acordo com o risco. Muitas vezes você vê
o trabalhador com aquela botina comum de couro e ele está lavando um ambiente, ele está em um ambiente úmido, não vai amenizar nada. Então, eu preciso fornecer o EPI correto para a ação correta. Mas, em último caso, só que é o que a gente vê ao contrário, né? O que mais se tem é a questão, entrega EPI e pronto, e não se fala mais nisso, né? Mas existem muitas outras ações. Por isso a importância de você ter no seu estabelecimento um profissional que atue, né, na segurança do trabalho, um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, né? Também a questão de acompanhar a saúde do trabalhador, ter um médico do trabalho, e é isso que vai surtir efeito, que vai surtir um resultado, né? Uma campanha conjunta. Muito bem. Para a gente finalizar, Gleice, eu acho importante também a gente citar aqui sobre as comissões internas de prevenção de acidentes. Todo trabalhador que atua em uma empresa um pouco maior já ouviu falar na CIPA. Como é que funciona e qual a Uhum. importância dessa comissão para os empregados e também para a empresa, né, Gleice? Sim, a CIPA, ela é regida pela NR5, né? Então, nós temos na nossa área diversas NRs. Quando a gente fala de EPI, NR6, e quando a gente fala da CIPA, a questão da NR5, tá? Toda a sua formatação, as responsabilidades, tudo está colocado lá. E a CIPA, ela é formada, né, por representantes, tanto do empregador quanto dos trabalhadores, né? Então, ela existe dentro de uma empresa para acompanhar, né? Pois são várias pessoas de diversos setores. Então, a intenção é verificar os riscos que foram levantados, acompanhar, uma das atribuições, acompanhar essa quantificação dos riscos, qualificação, verificar se as pessoas estão seguindo as medidas que foram implementadas pela empresa, verificar se estão dando resultado as medidas que foram colocadas em prática, sugerir mudanças. É ele que ouve, né? Os representantes da CIPA, eles ouvem os trabalhadores e eles articulam junto aos empregadores, né? Também a questão da análise de acidentes, acompanhar a emissão da CAT, participar de planos de trabalho, conduzir também projetos, né, de ações dentro da empresa, promoção também de eventos, né, para promover o controle desses riscos, incentivar, motivacionar os trabalhadores. E mais recente, né, com a atualização feita em dezembro de 2022 na NR5, também passou a ser atribuição da CIPA, né, de suas atividades e práticas, é, o tema referente à prevenção e o combate ao assédio sexual e outras formas de violência no trabalho. Então, a CIPA também, pode ver a importância dela é muito grande, né? Ela realmente é um instrumento que visa ajudar, né, todos os profissionais do SESMIT, o empregador, ela vai conduzir aí essas ações dentro de uma empresa. Muito bem, Gleice. Para você que é trabalhador e acompanhou essa entrevista, ou você que é empregador e também tem essa importância e entender a questão da segurança do trabalho, o que dá para a gente perceber aqui que é um trabalho conjunto entre todas as forças, desde o empregador, o trabalhador e, dependendo do tamanho da empresa, até por menor que seja, sempre ter um aconselhamento ou então um acompanhamento de uma pessoa que foi treinada para isso, que estudou para isso, como é o caso da Gleice, que é engenheira de segurança do trabalho, para que possa minimizar os riscos e, como eu falei no começo da entrevista, que todo trabalhador saia para trabalhar, para ganhar o seu sustento e possa voltar para casa do mesmo jeito que ele saiu. Gleice, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui, por ter dividido com a gente o seu conhecimento. Nós que agradecemos, a Associação Nacional, ela representa todos os estados do Brasil e realmente é uma campanha coletiva, né? Porque o trabalho, infelizmente, ainda pode gerar dor, ainda pode gerar problemas para o trabalhador graves, também pode trazer traumas, né, para uma família, e só com ações de prevenção é que a gente consegue reduzir os números de acidentes, os números de doenças, né, ocupacionais. E essa é a intenção do Abril Verde, promover esse debate, essa conscientização e envolver todas as partes
que estão nessa questão, né? Porque trabalhador todos somos, né? Sem dúvida. Obrigado, Gleice, e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.